Existe uma linguagem silenciosa, um dialeto antigo e poderoso que antecede qualquer palavra já pronunciada. É o código oculto no corpo feminino, uma forma de comunicação tão sutil quanto devastadora, que a esmagadora maioria dos homens atravessa a vida inteira sem conseguir decifrar. Eles operam na superfície, no mundo das palavras ditas, das frases claras, e por isso vivem em um estado de perpétua confusão. O homem comum, o homem mediano, foi ensinado a esperar por um sim verbal, por uma declaração explícita, por um convite formal que raramente virá da mulher que ele verdadeiramente deseja. E enquanto ele espera por essa permissão que nunca chega, ele perde o momento, perde a oportunidade, perde o jogo, pois a mulher de alto valor não se entrega de forma óbvia. Ela se comunica através de cifras, de enigmas corporais, e somente os homens que aprenderam a observar, os homens atentos, conseguem ler essa linguagem. Estamos falando de sinais quase invisíveis para o olho não treinado. São frações de segundo a mais em um olhar que se sustenta. É a maneira específica como os dedos dela passeiam por uma mecha de cabelo quando você fala. É o jeito como o corpo dela se reajusta, como a roupa é sutilmente arrumada no instante em que sua presença é notada. São gestos minúsculos, porém carregados de um significado imenso, como se fossem telegramas enviados diretamente do seu subconsciente. O homem que não vê, o homem que vive na névoa da desatenção, cataloga tudo isso como mera coincidência, como acaso. Mas o homem que vê, o observador astuto, entende que ali, naqueles detalhes, já existe uma fenda na armadura, uma abertura, um convite silencioso. E aqui reside a verdade fundamental que poucos têm a coragem de admitir. O corpo de uma mulher é incapaz de mentir. A boca foi treinada para a diplomacia, para dizer não, quando a mente está em conflito, para hesitar. A mente consciente pode tentar reprimir, esconder, racionalizar. Mas os sinais físicos, as reações instintivas, essas sempre escapam. E no momento em que você aprende a enxergá-los, você transcende. Você deixa de ser um mero participante reativo e se torna um jogador que opera em um nível completamente diferente. Enquanto os outros imploram por atenção, você a comanda através da simples observação e compreensão. Em Esparta, os jovens guerreiros não eram treinados apenas na força bruta do combate, mas na arte da percepção. Eles aprendiam a ler o campo de batalha como um texto sagrado, um ponto de movimento de pé do inimigo, um desvio de olhar antes da investida, uma alteração quase imperceptível no ritmo da respiração do oponente. Tudo isso eram pistas, precursores do que estava prestes a acontecer. Na arena da atração e da intimidade, a lógica é absolutamente a mesma. Aquele que consegue ver os sinais antes dos outros não está apenas em vantagem, ele já venceu a batalha antes mesmo que ela comece. Por isso, antes de eu revelar em detalhes cada um desses códigos, quero que você demonstre seu comprometimento com duas ações simples. Primeiro, comente aqui embaixo a sua idade e de qual cidade ou país você acompanha esta mensagem. Quero mapear o alcance do nosso exército de homens atentos. Segundo, se você ainda não faz parte deste canal, inscreva-se agora. Cada vídeo que publicamos é uma lição, uma decodificação de códigos ocultos que podem e vão transformar radicalmente a forma como você percebe as mulheres e o mundo. Prepare-se, porque a partir de agora, vamos dissecar cada gesto, cada olhar, cada sorriso. Você está prestes a descobrir que, enquanto a manada passa despercebida, você terá dominado a linguagem que muda absolutamente tudo. O sorriso que não é inocente. A fronteira entre a cortesia e o desejo. Pouquíssimos homens são capazes de discernir a abissal diferença que existe entre um sorriso social e um sorriso de genuíno desejo. O primeiro é uma ferramenta de convivência, uma moeda de troca na economia das interações humanas. É a cortesia em sua forma mais básica, uma máscara de amabilidade que qualquer pessoa, homem ou mulher, pode oferecer em uma situação casual, como ao pedir um café ou ao cruzar com um colega no corredor. Esse sorriso é mecânico, nasce e morre nos lábios,
sem nunca alcançar os olhos. Ele dura o tempo exato para cumprir sua função social e se dissipa no ar, sem deixar vestígios. É polido, mas vazio de intenção real. O sorriso de desejo, contudo, é um evento completamente diferente. Ele não é uma ferramenta, é uma confissão. É uma fissura na represa do autocontrole por onde a verdade vaza. E somente um olhar treinado consegue identificar essa inundação silenciosa. Observe a sua duração e intensidade. Enquanto o sorriso educado é um flash que se apaga, o sorriso de interesse se prolonga. Ele demora a abandonar o rosto dela. Ele deixa marcas, especialmente nos olhos. E aqui reside o detalhe mais crucial de todos. Quando uma mulher sorri para você e os músculos ao redor dos olhos dela se contraem, criando aquele brilho, cúmplice e genuíno, pode ter certeza de que não se trata de mera simpatia. É como se, por aquele breve instante, ela tivesse se esquecido do mundo ao redor, das outras pessoas, das regras sociais, e permitido que o sentimento que borbulha por dentro transbordasse. Este sorriso genuíno raramente vem sozinho. Ele é quase sempre acompanhado por um combo de microgestos que reforçam sua mensagem. Ela pode, por exemplo, morder sutilmente o lábio inferior logo após sorrir, um ato inconsciente de quem tenta conter algo que quase escapou, como se pensasse, mostrei demais. Ou talvez ela olhe para baixo por um segundo, numa demonstração de timidez ou vulnerabilidade, para logo em seguida voltar a te encarar, como quem confessa um segredo sem usar uma única palavra. Outras vezes, o sorriso vem enquanto ela ajusta a roupa, ajeita uma mecha de cabelo ou toca o próprio pescoço. São todos sinais de vaidade e preparação, como se o corpo dela, em tempo real, estivesse se arrumando e se otimizando para a sua aprovação. Em Esparta, ensinava-se que um guerreiro jamais deveria confiar apenas nas palavras do inimigo, mas sim em como ele segurava o escudo, em como seus pés se posicionavam no solo, em como sua respiração se alterava antes do ataque. O mesmo princípio se aplica aqui. O sorriso de uma mulher é apenas a ponta reluzente da lança. A verdadeira e completa mensagem está no conjunto da obra. A mulher que ri de forma aberta e prolongada das suas piadas, mesmo as mais banais, não está apenas demonstrando bom humor. Ela está ativamente construindo uma ponte, um canal invisível de intimidade, criando um espaço psicológico compartilhado onde, naquele momento, só existem vocês dois. E há ainda aquele detalhe final, o mais malicioso. O sorriso de desejo raramente é expansivo e para todos. Muitas vezes ele é contido, um leve levantar do canto da boca, um sorriso lateral, direcionado exclusivamente a você, como um segredo compartilhado em meio a uma multidão. É nesse instante que ela te entrega a chave e te convida, silenciosamente, a decifrar a mensagem. O homem comum, deslumbrado, se perde no brilho superficial do momento. O homem astuto, com o tempero espartano, entende que aquele sorriso é uma senha. E uma senha, quando usada corretamente, abre portas que permanecem trancadas para todos os outros. Ele não age com pressa, não se ilude, mas armazena essa informação crucial como um general que acaba de descobrir o ponto fraco na fortaleza do adversário. Pois o sorriso, quando é verdadeiro, sempre, invariavelmente, entrega o jogo. Os gestos que falam mais alto. O teatro silencioso do desejo. Enquanto a maioria dos homens permanece acorrentada à necessidade de ouvir uma confirmação verbal, os sinais mais poderosos e honestos raramente residem naquilo que uma mulher fala. Eles estão gravados naquilo que ela faz sem perceber conscientemente. São pequenos gestos, quase inocentes na aparência, que entregam sua verdadeira intenção. E é precisamente aqui, nesse campo, minado de detalhes, que a observação se transforma em uma arma secreta. Um dos primeiros e mais comuns sinais é o toque dela em seu próprio corpo. Preste muita atenção. Quando uma mulher, durante uma conversa com você, mexe incessantemente no cabelo, seja alisando os fios, brincando com as pontas, ou enrolando uma mecha entre os dedos, isso dificilmente é um mero hábito ou tique nervoso. Esse tipo de movimento repetitivo tem sua origem em uma tentativa primal e inconsciente
de direcionar seu olhar, de emoldurar o rosto, de parecer mais atraente e feminina, de criar uma espécie de espetáculo silencioso para uma audiência de um só homem. Você é uma linguagem corporal que grita: olhe para mim, note-me, veja como estou aqui, disponível e receptiva à sua atenção. Outro gesto extremamente revelador é o toque sutil nos próprios lábios. Algumas mulheres os mordem levemente, outras os umedecem com a ponta da língua, e outras ainda tocam o canto da boca com a ponta dos dedos. Nenhum desses movimentos é conscientemente planejado. Eles emergem porque a mente dela, em um nível subconsciente, está associando a sua presença a uma sensação de antecipação, excitação ou expectativa. Os lábios são uma zona erógena primária, e esse foco de atenção neles é um sinal claro de que a interação saiu do campo puramente platônico. Se ela faz isso repetidas vezes enquanto conversa com você, não tenha dúvida. Não é acaso, é desejo se manifestando em forma de gesto. Há também o fascinante jogo com objetos próximos. Uma taça de vinho que ela gira lentamente pelo pé. Uma caneta que ela leva aos lábios e bate sutilmente. O celular que desliza incessantemente entre seus dedos. Objetos comuns do dia a dia são subitamente transformados em extensões do corpo dela, e cada movimento passa a ser carregado de intenção. A mulher interessada raramente permanece completamente estática. Ela cria esses microcenários, essas pequenas performances, que, para o homem atento, funcionam como confissões não verbais. Mas talvez o detalhe mais potente e malicioso de todos seja o toque disfarçado de casualidade. É o braço dela que roça acidentalmente no seu, enquanto vocês caminham lado a lado. É o acidente do joelho dela tocando o seu por baixo da mesa. É o abraço de despedida que dura uma fração de segundo a mais do que o socialmente protocolar. Esses toques podem parecer naturais e fortuitos para um observador desatento, mas eles quase nunca o são. O corpo humano possui um radar de proximidade espacial extremamente apurado. Nós não invadimos o espaço íntimo de alguém sem um motivo. Quando ela quebra essa barreira, quando ela inicia o contato físico, mesmo que de forma sutil e acidental, é porque a mente dela já te deu permissão para estar ali. É um teste. Se você não se afasta, se você corresponde, o sinal verde foi dado. E é aqui que a astúcia separa os homens dos meninos. A grande maioria dos homens ignora completamente esses sinais, ou pior, os interpreta erroneamente, como simples gestos de amizade. A mulher, contudo, sabe perfeitamente bem o que está fazendo, ainda que em um nível intuitivo. Ela está criando um jogo sutil, uma teia, uma armadilha de atenção. Cabe a você, o observador treinado, perceber que cada um desses gestos é uma peça de um complexo quebra-cabeça. E quando todas as peças se encaixam, a imagem que se forma é inconfundível. O interesse dela não é apenas uma possibilidade, é uma realidade. E a próxima jogada é sua. O olhar que desvenda a alma, onde a verdade não pode se esconder. Existe um detalhe, uma assinatura quase imperceptível, que denuncia de forma irrefutável o que uma mulher sente por você. E essa assinatura não está nas palavras que ela escolhe, nem mesmo no tom da sua voz. Ela está gravada na forma como os olhos dela se comportam na sua presença. Pois, de todas as partes do corpo, nada revela mais do que os olhos. Uma mulher pode treinar seus sorrisos no espelho, pode modular o tom da voz para soar indiferente, pode até planejar meticulosamente cada palavra que sai de sua boca, mas seus olhos sempre, e de forma implacável, entregarão a verdade nua e crua. O olhar é a primeira e mais honesta pista de que existe interesse, desejo, ou, no mínimo, uma intensa curiosidade. O homem comum, ao receber um olhar rápido, o descarta como algo sem significado. Mas o homem atento, o guerreiro espartano do campo social, percebe a diferença gritante entre um olhar casual, que varre o ambiente, e um olhar que o encontra, se desvia por um instante apenas para retornar, desta vez carregado de uma fome silenciosa. Esse é o primeiro e mais fundamental código do olhar.
Quando os olhos dela cruzam com os seus e, em vez de manter o contato ou simplesmente seguir em frente, ela desvia por um breve momento, por timidez ou para não parecer óbvia demais, mas logo em seguida, retorna o olhar. Esse segundo olhar, esse retorno, é o que importa. Olhar para alguém por acaso, uma vez, pode ser coincidência, mas escolher olhar uma segunda vez, isso é uma decisão, é uma eleição. É como se a mente consciente dela dissesse, não seja tão óbvia, mas o seu instinto, a sua natureza primal, a forçasse a olhar novamente. E não se trata apenas da repetição, mas também da intensidade e duração. O olhar de desejo genuíno dura uma fração de segundo a mais do que um olhar normal. É um tempo curto demais para ser considerado uma encarada desconfortável, mas é longo o suficiente para criar uma ponte de eletricidade entre vocês dois. Esse segundo extra é a linha que separa a mera educação social de uma confissão silenciosa. O homem comum, sentindo-se inseguro sob o peso desse olhar, tenta preencher o silêncio falando demais, contando piadas sem graça, quebrando a tensão que é, na verdade, a sua maior aliada. Já o homem que entende o jogo faz o oposto. Ele sustenta o olhar. Ele não precisa desviar, não precisa sorrir nervosamente. Ele apenas sustenta o olhar dela com a mesma firmeza com que um guerreiro segura sua arma. E é, nesse exato momento de sustentação que o corpo dela reage. Nenhuma mulher consegue manter por muito tempo um olhar carregado de desejo sem que seu corpo atraia, sem sentir o coração disparar e a respiração mudar. Em Esparta, os guerreiros eram ensinados a jamais recuar o olhar diante de um inimigo. Aquele que desviasse primeiro era percebido como o mais fraco, o mais intimidado. O mesmo acontece aqui, no campo de batalha do desejo. O olhar firme não é agressão, é sinal de domínio e confiança. Quando uma mulher te olha, desvia e volta a olhar, ela já disse tudo. O corpo dela já falou. E se você demonstra que é capaz de sustentar esse jogo de alta voltagem, você cria um laço invisível que prende com muito mais força do que qualquer palavra bonita jamais poderia. O ponto final. A transformação do observador. Chegamos ao final desta jornada de decodificação, a esta leitura silenciosa, mas extremamente perigosa, dos detalhes da linguagem corporal feminina. Se você esteve atento, percebeu a verdade inegável. No universo da atração, nada, absolutamente nada, é inocente. O olhar que se prolonga por um segundo a mais, o sorriso que nasce nos olhos antes de chegar à boca, o toque que se disfarça de acidente, a distância que encurta sem motivo aparente, a voz que muda de tom e ritmo na sua presença. Cada um desses movimentos é uma chave. Cada gesto é um sinal. Cada detalhe é uma confissão que somente um homem treinado, um homem atento, consegue decifrar. A vasta maioria dos homens vive em um estado de cegueira autoimposta, acreditando apenas no que é dito, no que é verbalizado. São como soldados ingênuos, que marcham para a batalha sem escudo, acreditando piamente que o inimigo será honesto e anunciará seus ataques. Ele não será. A mulher, em sua essência estratégica, muitas vezes maliciosa e calculada, fala com o corpo muito antes de se dignar a falar com a boca. E o homem que não aprende a ver, que não aprende a ler essa linguagem, perde o jogo antes mesmo de saber que ele começou. Mas você não está mais aqui para ser comum. Você está aqui para aprender a ler o que a maioria não percebe, para decifrar códigos que são invisíveis para a manada, para transformar sua ingenuidade em uma astúcia afiada. Este é o verdadeiro tempero espartano. Não é sobre força bruta, é sobre percepção. É sobre olhar o detalhe e compreender o todo. É sobre saber que por trás de cada gesto aparentemente casual, existe uma intenção oculta, e que o verdadeiro poder reside em ver aquilo que todos os outros ignoram. O seu próximo passo não requer força, mas exige disciplina. Comece, a partir deste exato momento, a observar. Não apenas a ouvir o que as pessoas dizem, mas a observar o que elas fazem. Não apenas a estar presente em uma interação, mas a interpretar ativamente os sinais que são emitidos.
Quando uma mulher mexer no cabelo ao falar com você, quando ela te der aquele sorriso de lado, quando o braço dela tocar o seu, sem querer, não descarte mais isso como uma coincidência trivial. Em vez disso, pergunte-se: o que está por trás disso? Qual é a mensagem que não está sendo dita? Esse é o exercício contínuo que separa o homem ingênuo do homem que realmente entende o jogo. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui não oferecemos ilusões confortáveis, mas sim as verdades duras que poucos têm a coragem de encarar. E não saia desta tela. Já está aparecendo para você um próximo vídeo, uma próxima lição, feita sob medida para abrir ainda mais os seus olhos. Clique nele. Continue a sua jornada de transformação e descubra segredos que podem mudar para sempre a forma como você enxerga as mulheres, as relações e a si mesmo.